Sobre todos os assuntos que estão na pauta dessa semana, nós iremos votar hoje alguns projetos que ficaram nas últimas sessões, como o DPVAT, água nas escolas e mais alguns projetos que tinham ficado ainda na votação da semana anterior, a semana passada. Com relação à questão do deputado, a CCJ cumpre ainda vistas hoje, amanhã vota ao relatório e vem ao plenário na tarde de amanhã mesmo para a definição dos deputados. De mérito ninguém falou absolutamente nada. E com relação à questão das redes sociais, não é novidade para vocês que nós tentamos por diversas vezes, em diversas oportunidades, com um esforço gigantesco de todos os líderes, do relator, da presidência da casa, votar o projeto. Depois nós subdividimos o projeto em direitos autorais, as questões dos streamings, vocês lembram bem disso. E nunca foi possível, nesse texto 2630, conseguir um consenso para votar. Com todos os líderes presentes, inclusive o líder do governo, ficou acertado que o projeto não teria como ir à pauta. Nós estamos formando hoje um grupo de trabalho composto por parlamentares de partidos que queiram fazer parte da confecção desse tema. Vamos entrar em contato com, segundo o deputado Elmar, o relator, o senador Eduardo Gomes, que parece-me que está discutindo um texto no Senado de inteligência artificial, para ver se a gente consegue, num curto espaço de tempo, fazer uma construção de um texto que tenha oportunidade de vir a plenário e ser aprovado sem as disputas políticas, ideológicas que estão em torno do 2630. Ele está fadado a não ir a canto nenhum, por mais esforço, por mais consideração que a gente tenha ao relator Orlando, por mais esforço que a gente tenha feito, nós não tivemos, nem tivemos tranquilidade, e os líderes deixaram isso bem claro hoje, de apoio parlamentar para votação com maioria no plenário da Câmara. Não é o relator, é o texto. O texto foi polemizado, não precisa, é o que o texto não tem. O texto teve os problemas daquela comissão, daquela agência reguladora, de todas as versões feitas e praticadas pelas redes sociais, com relação à falta de liberdade de expressão, à censura. E quando um texto ganha uma narrativa como essa, ele simplesmente não tem apoio. E não há uma questão de governo e oposição. É uma questão de individual, posição individual de cada parlamentar que se expressa de acordo com a sua vontade. Os líderes não conseguiram colocar isso em votação e não conseguiram colocar isso na discussão de hoje. Então, perdermos tempo com a discussão que não vai à frente será muito pior do que reunirmos, fazermos como sempre fizemos, com muita tranquilidade e transparência, grupos de trabalho para assuntos delicados na casa que sempre tiveram êxito. E esse será um também que eu espero que tenha. Presidente, o senhor falou com algum ministro do STF sobre isso? Não, eu falei com os líderes partidários, que é quem define a pauta da casa. Mas a decisão do ministro Toffoli, a sinalização Não, de ministro voltar, Toffoli, de retomar o assunto, o ministro Toffoli, como os ministros do STF, eles decidem sobre matérias que estão postas lá. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas não interferiu? Não, absolutamente. Nós há muito tempo já pediríamos a regulação do artigo 19. Mas não é só isso. Nós temos diversas questões que simplesmente permeiam esse assunto. Não é por causa da polêmica atual que ele vai mudar ou não de posicionamento para os deputados que já se posicionaram com relação a esses assuntos na casa. Fato é que na reunião de líderes, com todos os líderes presentes, inclusive o líder Zé Guimarães, ficou colocado claramente que o caminho mais hábil, mais tranquilo, é a confecção de um grupo de trabalho que deve funcionar aí 30, 40 dias e chegar com um texto mais maduro no plenário. O objetivo é votar no meio do ano até o meio do ano, presidente? Eu acho que daqui para o meio do ano tem menos de 40 dias. Vou estar respondendo perguntas disso. Como? Não, eu não tenho nada a comentar sobre esse assunto. Do deputado Chiquinho Brazão, vocês vão analisar quando? Amanhã, eu falei aqui bem claramente. Amanhã, após a CCJ analisar o relatório, ela vota às 10 horas da manhã, até a hora que ela terminar. Quando ela terminar, o assunto vem ao plenário, por isso que nós vamos apertar na pauta hoje para votar as matérias que ficaram pendentes da semana anterior. Amanhã deve ser pauta única, então, Se a Brazão? gente falar, muito provavelmente, né, deve ser um assunto bastante discutido. O ministro Luiz Marinho esteve hoje com vice-líderes, está agora com a bancada do PT para tratar do projeto de regulamentação dos trabalhadores
indicativo de se reunir com o senhor para talvez tentar tirar aí a urgência, isso que os líderes defendem, tirar a urgência, mas estabelecer um calendário para votar até o fim desse ano, com o senhor designando o relator. O senhor vai designar esse relator? Como está esse processo? Olha, eu fui procurado pelo deputado Agrobon, que é o presidente da frente, que trata desse assunto, me pedindo um prazo para poder negociar com o governo a retirada da urgência. O ministro Marinho será sempre muito bem recebido, mas se ele estiver hoje na Câmara, em algum momento nós poderemos falar. A informação que eu tenho também do líder do governo, na reunião de líderes, é que o governo estava disposto a retirar essa urgência e acertar um prazo de tramitação nas comissões para que esse assunto pudesse ser melhor debatido e não dar a impressão de que se está de novo ferindo com o projeto de lei a reforma trabalhista que foi votada por essa Casa. Esses prazos foram definidos, esse calendário? Há uma divergência, né? O deputado Agrobon me falou em 3 prazos de 45 dias em 3 comissões cada uma. O governo e o líder Zé Guimarães estavam querendo um prazo menor, de 15, 20 dias em cada uma. Então, por certo, vai se chegar num acordo aí que é maior do que o prazo da urgência constitucional. E a relatoria foi definida? Não, absolutamente. Tem 2 deputados pleiteando, a gente vai discutir. Presidente, falando em deputados. Não sei, de cabeça não lembro, mas eu lembro que tem um deputado, Gastão, que também está para relatar outra matéria, que é de lei de cambistas, a gente vai só decidir qual. E outro deputado que eu não lembro agora, gente, por favor, é tanta matéria. Mais alguma coisa? Tudo bem? Falando em cronograma, reoneração dos 17 setores, PERSE e municípios, como é que está a sua organização? Nós vamos votar hoje a urgência do PS, porque de qualquer maneira não veio com urgência porque foi apresentado pelo líder Zé Guimarães. E vamos votar hoje a questão dos municípios também a urgência, no dia de hoje. Elas têm que ser decididas de hoje para a semana que vem, para dar tempo ao Senado antes de votar a questão da noventena da medida provisória que restou lá na parte das dívidas, das compensações das dívidas, né? Dos créditos. Então, a Câmara se debruçando hoje sobre as urgências, muito provavelmente no início da semana que vem nós votamos o mérito dessas 2 matérias, o que dará ao Senado também um prazo rápido, porque eu penso que esses 2 assuntos têm muita posição firmada já, dificilmente deverão mudar no plenário. Com relação aos 17 setores, a relatora Ani Ortiz deve estar entregando o texto de hoje para amanhã e nós temos que votar porque ele tranca a pauta no dia 14, então ele deve ser votado inclusive antes. Ok? Obrigado, gente. Obrigado.